Olá, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma aventura do audiobook Além da Imaginação de Ada Macedo. Me acompanhem em mais uma aventura literária com a coleção A Casa da Árvore Mágica, livro 11, Uma Manhã na África. Autora Mary Poppy Osborne. Ilustração de Sal Mordoca. Tradução Luciano Machado. Editora Farol Literário. Tenham todos uma ótima experiência além da imaginação. Sinopse. Uma manhã na África. Suba essa escada de corda e entre nas aventuras maravilhosas da coleção A Casa da Árvore Mágica. Onde estão os leões? João se pergunta quando a Casa da Árvore o leva, com sua irmã, para vastas planícies da África. Antes que ele perceba, Aninha começa a ajudar centenas de gunis a atravessar o rio impetuoso. Depois, eles seguem um passarinho até uma colmeia e se deparam com um terrível guerreiro Maasai. João torce para não dar de cara com os leões. Ele vai ficar muito decepcionado. Mas você não se decepcionará ao ler A Casa da Árvore Mágica, livro 11, Uma Manhã na África. Caros leitores, suas cartas continuam a me ajudar a escrever a série A Casa da Árvore Mágica. Um dia, quando estava escrevendo Uma Manhã na África, eu empaquei. Não consegui imaginar o que aconteceria quando João e Aninha fossem capturados pelo guerreiro Maasai. Por fim, resolvi fazer uma pausa e ler algumas cartas de vocês. Li uma carta de um menino chamado Mark, que mora no Massachusetts. Ele escreveu para sugerir que João e Aninha visitassem a Casa da Árvore quando voltassem da mercearia. Então, tive uma ideia de João e Aninha poderiam fazer amizade com o guerreiro. Obrigada, Mark. Obrigada a todos os leitores. O entusiasmo de vocês pela série faz com que eu continue escrevendo mais livros. Com carinho, Mary Poppy Osborne. Capítulo 1. Antes do almoço, João e Aninha estavam voltando da mercearia. A mochila de João estava pesada. Dentro dela, ele levava um pote grande de passas de amendoim e um pão. Você vai comer pão com passas de amendoim e geleia? Perguntou Aninha. Ou pão com passas de amendoim e mel? João começou a responder, mas parou. Puxa, disse ele baixinho. O que é? Disse Aninha. Olha aquilo ali, respondeu João. Ele apontou para o começo da mata do Riacho do Sapo. Havia um animal delicado na sombra. Parecia um cervo bem pequenininho. É um sinal, sussurrou Aninha. Lembra de quando eu vi um coelho? Era um sinal do oeste selvagem. A criatura parecia com um cervo. Saltou para dentro da mata. João e Aninha não pensaram duas vezes. Eles a seguiram o mais rápido que puderam. Enquanto João corria, a pesada mochila batia em suas costas. Por fim, eles pararam e olharam em volta. Para onde ele foi? Perguntou João. Não estou vendo, respondeu Aninha. Uau! Exclamou ela, depois de um tempo, apontando. Lá estava a Casa da Árvore Mágica. Ela brilhava à luz do meio-dia, no topo da árvore mais alta da mata. A escada de cordas balançava à sombra da casa. Onde está Morgana? Perguntou Aninha. A fada Morgana não estava acenando para eles da janela. Ela nem estava na janela. Não sei, vou subir, comandou João. Eles subiram a escada e entraram na casa da árvore. A luz do sol entrava pela janela, iluminando uma pilha de livros e 2 rolos de papel em um canto. Esses antigos rolos de papel traziam as respostas dos enigmas que João e Aninha já haviam decifrado.
João tirou a pesada mochila das costas. Será que a Morgana deixou um terceiro enigma para nós? Perguntou Aninha. Então, procurando alguém, indagou uma voz suave. João e Aninha viraram-se. Morgana! Exclamou Aninha. A fada Morgana apareceu do nada. Ela tinha uma aparência antiga e maravilhosa, aquela luz brilhante. Vocês ainda desejam ser mestres bibliotecários? Perguntou ela a João e a mim. Para poderem me ajudar em meu trabalho? Continuou ela. Sim, responderam os dois ao mesmo tempo. Maravilha! Exclamou Morgana. Então ela tirou do vestido um rolo de papel. Até agora vocês decifraram 2 enigmas, disse ela. Aqui está o terceiro. Ela passou o rolo de papel para mim e para a pesquisa de vocês. Morgana tirou um livro do bolso do vestido e estendeu-o a João. Na capa do livro estava escrito As Planícies da África. África! Surpreendeu-se João. Puxa, sempre tive vontade de ir para lá. Ele abriu o livro. João e Aninha olharam o desenho. Nele se via bandos de zebras, altas girafas, animais grandes com chifres e pequenas criaturas parecidas com cervos. Ei, esse é o animal que trouxe a gente aqui, disse Aninha. Acho que é uma gazela de Thompson, explicou Morgana. Onde estão os leões? Perguntou João. Vocês vão descobrir, Morgana comentou. Talvez a gente precise planejar essa viagem, disse João. Morgana sorriu. Não, vão em frente. Faça o seu pedido agora. Aninha apontou para o desenho. Eu gostaria que fôssemos para este lugar, disse ela. Tenham cuidado, alertou Morgana, e abram os olhos. Por quê? Perguntou João. Por causa dos leões, é claro, respondeu ela. Espere, disse João. Tarde demais. O vento começou a soprar, a casa da árvore começou a girar. João fechou bem os olhos. A casa da árvore girava cada vez mais rápido. Então, tudo ficou quieto, absolutamente quieto. Capítulo 2. Pulem, bichos, pulem! Uma luz brilhante inundou a casa da árvore novamente. Pela janela veio um barulhinho. Aninha olhou para fora e viu. Olhe só, disse ela. João também olhou. Uma girafa estava comendo folhas da árvore. Ela tinha uma cara tranquila e meio engraçada. João olhou o mundo por trás da girafa. Não podia acreditar no que estava vendo. Ele viu uma planície coberta de relva, um rio grande e milhares de pássaros e animais. Mas o que jamais imaginara existir num só lugar. As girafas e as zebras estavam do mesmo lado do rio, onde João e Aninha se encontravam. As gazelas de Thompsons e os animais de chifres grandes estavam do outro lado. Onde estão os leões? Quis saber João. Ele pegou o livro sobre a África e olhou o desenho dos animais, e então leu em voz alta. Todo ano, no final da primavera, milhares de zebras e gazelas e milhões de gnus migram das planícies áridas da Tanzânia para o Quênia. O que significa migrar? Perguntou Aninha. João ajeitou os óculos. Significa que eles vão para outro lugar, onde passam uma parte do ano, como os pássaros que no inverno voam para o sul. Ah, entendi, disse Aninha. João virou a página e leu mais um pouco. Antes de estar em segurança no Quênia, os animais têm primeiro que atravessar o rio Mara. As zebras vão na frente, depois os gnus e, por último, as gazelas. Oh! Exclamou Aninha em tom de tristeza. Que foi? Perguntou João. Coitadinho dos animais, ela comentou.
olhando pela janela. Parecem estar com medo. Do outro lado do rio, os animais com chifres estavam à beira alta da ribanceira. Eles olhavam nervosos para as águas impetuosas. Pulem, bichos, pulem! Gritou Aninha. Não seja boba, eles não conseguem ouvir você, disse João. Ele examinou com atenção a vasta planície. Eu só queria saber onde estão os leões. Eu não sei, mas preciso ir, respondeu Aninha. Ir aonde? Indagou João. Até o rio para ajudá-los. Ajudar quem? Perguntou João. Aqueles gnus do outro lado, explicou Aninha. Preciso ajudar os bichinhos a migrar. Você está maluca? Repreendeu João. Aninha deu um rolo de papel a João e começou a descer da casa da árvore. Espere um pouco, disse ele. Nós ainda não lemos o enigma da Morgana. Aninha parou na escada. Leia agora, então, sugeriu ela. João desenrolou o rolo antigo e leu em voz alta. Minha cor é a cor do ouro, eu sou doce a mais não poder, mas cuidado, o perigo que eu posso oferecer. Quem sou eu? Aninha voltou a descer. Aninha, vamos procurar a resposta em um minuto, disse ela. O que você está fazendo? João gritou para a irmã, mas não era possível fazê-la parar. João ficou olhando enquanto Aninha descia a escada. Depois ela começou a avançar pela relva alta, entre as zebras e as girafas. Não acredito no que ela vai fazer, João disse a si mesmo, mas que depressa ele olhou o livro sobre a África na mochila e começou a descer a escada. Quando pôs o pé no chão, olhou em volta atentamente. As girafas comiam grama. Milhares de pássaros voavam lá no alto. Está tudo bem, pensou ele. Tinha apenas uma perguntinha. Aonde estão os leões? Capítulo 3. Desastre. Vem aqui, João! Gritou Aninha. Ela já estava quase no rio. Espere um pouco, João gritou de volta. Ele queria pesquisar sobre as girafas e as zebras. João tirou da mochila o livro grande, a África, e encontrou um desenho com girafas e ele leu. A girafa é o animal mais alto do mundo. Suas pernas podem chegar a 2 metros de altura e os cascos podem ser do tamanho de pratos de jantar. O coice da girafa é fortíssimo, por isso é perigoso atacá-la. Os leões costumam evitar as girafas. João pegou o caderno e escreveu anotações sobre a África. Leões evitam girafas. Ele virou a página e leu um pouco mais. As zebras vivem em grupos familiares. Como não existem 2 zebras com o mesmo padrão de listras, os filhotes precisam aprender a reconhecer o padrão de sua mãe. João estudou as zebras, tentando analisar os diferentes padrões, mas à luz da tarde todas aquelas listras o deixavam tonto. Ele piscou para desembaralhar a cabeça e leu mais um pouco. As zebras são as primeiras a cruzar o rio, porque correm a relva mais áspera, pois, depois que elas diminuem a camada superior, os gnus comem as seguintes. Eles preparam a grama para as gazelas, que são as últimas a chegar. Uau, pensou João, cada animal depende do que vai à frente dele. E ele escreveu, os animais dependem um dos outros. João ouviu Aninha gritando na margem do rio. Pulem, bichos, pulem, vocês conseguem. Não tenha medo, vamos. Ele olhou para a irmã, que pulava e gritava para os gnus. João deu um suspiro. É melhor fazer com que ela pare antes de criar algum problema, pensou.
Ele deixou de lado o caderno e o livro sobre a África e correu em direção ao rio. A mochila pesada e volumosa batia contra as costas dele. Ele havia se esquecido de tirar dali o pote de pasta de amendoim e o pão. João resolveu deixá-los na casa da árvore e se virou para retornar até lá. No mesmo instante, porém, Aninha parou de gritar. João olhou para o rio. Ela havia sumido. Aninha! Ele chamou. Nenhuma resposta. Onde ela estaria? Aninha! Gritou João. Ela tinha sumido completamente. Essa não, pensou João. A viagem mal começara e já tinha acontecido um desastre. Ele se esqueceu do conteúdo da mochila. Simplesmente disparou correndo o máximo que pôde. Voando em direção ao rio, ele abria caminho entre as girafas e as zebras que pastavam. Socorro! Gritou Aninha. Capítulo 4. Banho de lama. João olhou a borda da ribanceira. Aninha tinha caído num charco perto da água. A lama preta e grossa chegava à altura do peito dela. Eu escorreguei, contou ela. Parece areia movediça. João jogou a mochila no chão e se ajoelhou. Tome cuidado, aconselhou Aninha. Não vai escorregar também. João apontou para um emaranhado de raízes de árvores antigas na ribanceira. Agarre-se a essas raízes, disse ele. Aninha estendeu a mão para alcançar as raízes. Estão longe demais, disse ela ofegante. Estou afundando. Estava mesmo. A lama já estava chegando no pescoço dela. Fique firme, disse João, olhando em volta desesperado. Ele viu um galho de árvore caído perto da ribanceira. João correu até ele, apanhou-o e levou-o para onde estava Aninha. Agora, somente a cabeça e os braços dela estavam fora da lama. João estendeu o galho. Aninha o agarrou. Segure firme, disse João. Vou arrastar você para perto das raízes. Ele começou a puxar o galho. Eu ainda estou afundando, gemeu Aninha. A lama já chegava até o queixo dela. Vamos, disse João, você consegue. Eu sei que consegue. Tente, tente. No mesmo instante, João ouviu splash. Ele procurou ver o que era. Do outro lado do grande rio, um gnu havia pulado na água. Um outro pulou e depois o outro. Eles seguiam em direção a João e Aninha. Segure firme, disse João. Ela puxou o galho novamente. Aninha se mexeu um pouquinho. Nossa, João, na lua eu senti como se pesasse 4 quilos, disse Aninha. Aqui na lama é como se eu pesasse 1 tonelada. Concentre-se, Aninha, disse João, tentando não escorregar ribanceira abaixo. Estou concentrada. O líder dos gnus já estava a meio caminho, nadando em direção a eles. Muitos outros gnus pularam na água. É agora ou nunca, disse João. Ele respirou fundo e deu um puxão fortíssimo. No mesmo instante, uma sombra passou por eles. João olhou para cima. Oh, oh, fez ele. Um abutre enorme voava em círculos lá no alto. Ele acha que você está nas últimas, disse João. Ah, saia daqui, gritou Aninha para o abutre. Eu estou muito bem. Num ataque de fúria, ela soltou o galho, estendeu as mãos até as raízes e as agarrou. Isso! Gritou João. Puxe, puxe! Devagar, Aninha foi saindo do charco. Ela estava coberta de lama preta da cabeça aos pés. João ajudou a irmã a subir a margem, ficando também coberta de lama. Está vendo? Aninha comentou,
brandindo o punho em direção aos abutres. Eu estou bem, agora saia daqui. Mas o horrível pássaro gigante continuava a voar em círculos. Vamos para longe dele, disse João, ajeitando os óculos. Essa não, exclamou ele. Agora os óculos estavam enlameados. Ele tentou limpar as mãos na lama. Oh, não! Gritou Aninha. João voltou-se para ela. Os gnus vão ficar encalhados na lamança, disse Aninha. Ela acenou para os gnus, que se esforçaram para atravessar o rio. Para cá não! Ela gritou. Para cá não! Mas eles continuavam nadando rapidamente. Capítulo 5. Ha, ha, ha! Oh, não, não, não! Exclamou Aninha. Ela correu para a ribanceira até chegar a um lugar arenoso e limpo. Aqui, aqui! Gritou ela. Os olhos inquietos dos gnus a acompanharam. Incrédulo, João viu os nadadores mudando de direção. Devagar, os gnus nadaram no sentido do lugar onde Aninha estava. Ela fazia sinais para eles como um guarda de trânsito. João apanhou a mochila. Aninha! Gritou ele. Vamos embora antes de sermos esmagados. Continuem! Gritou ela para os gnus, pondo-se a correr atrás de João. Eles se afastaram do rio correndo, distanciando-se dos gnus. Por fim, passaram para tomar fôlego e olharam para trás. Tudo parecia correr bem. Os gnus conseguiram subir com segurança na outra margem do rio. Logo, estariam pastando a relva preparada pelas zebras. Bom trabalho, disse João à irmã. Obrigada. Tudo bem. Agora, sobre o nosso enigma. Não, primeiro precisamos nos limpar, respondeu João. Parece que você está usando uma roupa de lama. Um riso alto pairou no ar. Parecia um risinho zombeteiro e maldoso. João e Aninha se viraram. Eles viram dois animais com manchas castanhas na relva alta. Aquelas criaturas pareciam com cachorros, mas tinham as costas inclinadas. Elas riam novamente. Ha, 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 fez Aninha. Vocês também não parecem muito limpos. Que bichos são esses? Perguntou João. Ele tirou o livro da mochila e procurou um desenho, tomando cuidado para não sujar as páginas de lama. Quando o encontrou, leu em voz alta. Nas planícies africanas, a hiena é o maior predador depois do leão. Ela produz um som semelhante a uma risada humana. O que significa predador? Perguntou Aninha. Significa que ele pega e come coisas, respondeu João. Oh, fez Aninha. Eca! As duas hienas riram novamente e aproximaram-se de João e Aninha. João leu mais um pouco em voz alta. A hiena tem fama de ser ladra e covarde. Vamos ver se elas são covardes, sussurrou Aninha. Vamos tentar assustá-las? As hienas riram e se aproximaram um pouco mais. Como? Perguntou João. Vamos nos fingir de monstros, revelou a Aninha. Agora! João e Aninha fizeram terríveis caras de monstros. Eles ergueram as mãos e avançaram em direção às hienas. Ah! Gritaram. As hienas ganiram e trataram de fugir. Medrosas! Gritou Aninha. Vamos, disse João. Aninha e João correram na outra direção. Eles contornaram uma curva do rio. João ouviu a hiena rir novamente. Ela parecia estar muito longe. Ótimo, disse ele. Elas foram embora. Ei, talvez a gente possa se lavar ali, comentou Aninha. Ela apontou para uma orla da mata. Havia uma lagoa rodeada de grama alta. Zebras bebiam água.
Disse João, se elas podem beber sem correr perigo. As zebras os ignoraram quando eles se aproximaram da lagoa. Quando chegaram à beira da água, João colocou a pesada mochila na grama seca e olhou em volta. Não havia nenhum leão à vista, mas então ele ouviu alguma coisa. Do outro lado da lagoa, algo muito grande aparecia por entre as árvores. Capítulo 6. Limpa, leve e refrescada. Fique alerta, disse João, ao ver um elefante surgir das sombras. João e Aninha ficaram paralisados. O elefante entrou na lagoa e enfiou a tromba na água. Uau! Fez Aninha. Ele suspirou aliviado. Um elefante não os caçaria, nem os comeria. Mesmo assim, ele era imenso. Vamos sair de fininho, sugeriu João. Mas eu quero olhar, disse Aninha. Tudo bem, disse João, já cansado de ver Aninha se desviar do caminho. Eu vou tentar resolver o enigma sozinho. A gente se encontra na casa da árvore. Ele se virou para ir embora. Um jato de água o atingiu. Vinha de trás. João gritou de surpresa e olhou para trás. A tromba do elefante estava apontada diretamente para Aninha. Legal! Exclamou ela. Ele está me dando uma chuveirada. O elefante jogava água na menina. Jogava outra vez e mais outra. Pouco a pouco, a lama escorria do rosto, das tranças, da camiseta, dos shorts, das pernas e dos tênis dela. Acho que o elefante não gosta de crianças sujas, Aninha comentou rindo. Os olhos dela estavam bem fechados. Finalmente, ela estava limpa e encharcada. Agora é sua vez, ela disse a João. João se aproximou do elefante e fechou bem os olhos. Um jato de água o atingiu. Parecia mesmo uma chuveirada bem forte. Quando João ficou limpo, o elefante soltou um grunhido e começou a jogar água em seu próprio corpo. Obrigada, disse Aninha. Sim, obrigado, disse João. Agora estou limpa, leve e refrescada, disse Aninha. Quando o sol me secar, vou estar novinha em folha. Ótimo, disse João. Agora podemos levar as coisas a sério? Ele pegou a pesada mochila. Precisamos descobrir a resposta do enigma para podermos ir embora desse lugar, antes que nos deparemos com problemas de verdade. João olhou em volta preocupado. Onde estão os leões? Ele se perguntou. Um passarinho voou perto da cabeça dele. Olá, disse Aninha ao passarinho. João se aproximou dela. Segundo o enigma, devemos encontrar alguma coisa dourada e doce. O que você quer? Aninha perguntou ao passarinho. O passarinho cantava e voava em volta de João e Aninha. Suas penas eram de um cinza desbotado, mas ele era muito vivaz e alegre. Aninha, preste atenção em mim e não no passarinho, reclamou João. O passarinho continuava voando em volta deles. Ele está tentando nos dizer alguma coisa, comentou Aninha. João deu um longo suspiro. Hoje você está me deixando louco, desabafou ele. Mas eu tenho a impressão de que ele precisa de nossa ajuda, disse Aninha. Talvez os filhotes dele tenham caído do ninho. Aninha, você não pode salvar todos os animais da África, argumentou o irmão. Esse passarinho é importante, disse Aninha. Vá por mim. O passarinho voou em direção às árvores, pousou num galho e inclinou a cabeça na direção deles. Ele está dizendo, siga-me, disse Aninha. O passarinho rumou para a floresta. Aninha foi atrás dele. Não entre ali, disse João.
você pode dar de cara com... Não foi preciso terminar. O passarinho e a Aninha tinham desaparecido entre as árvores. Uma cobra ou um leão, pensou João. Venha! Gritou Aninha. João gemeu, pegou a mochila e pôs a correr. O pote de passas de amendoim batia contra as costas dele. Capítulo 7. Olá! A floresta era mais fria que as planícies ensolaradas, mas havia muitas sombras e cantos de pássaros. Onde você está? Gritou João. Aqui, disse Aninha. Ele a encontrou numa clareira. Os raios de luz passaram entre as árvores. Folhas verdes e trepadeiras balançavam na luz salpicada de manchas de sombra. O passarinho cinzento estava numa árvore, cantando para eles. Eca, o que é aquilo? Perguntou Aninha. Ela apontou para algo marrom e redondo que pendia de um galho baixo. Abelhas voavam em volta dele. Se é o ninho dele, é um ninho bem esquisito, comentou Aninha. Aquilo não é um ninho, respondeu João. É uma colmeia de abelhas. Não está vendo as abelhas? Arque! Fez Aninha, recuando. Mas o passarinho voou para a colmeia e deu-lhe uma bicada. O que ele está fazendo? Quis saber Aninha. O passarinho continuou bicando a colmeia. Eu não sei, talvez ele seja tão louco quanto você, disse João. Procure no livro, sugeriu Aninha. Veja se diz que ele é louco. Você está brincando? Exclamou João. Esse livro não fala de passarinhos loucos. Olhe mesmo assim. João abriu o livro sobre a África e começou a folhear as páginas. Como ele bem imaginou, não havia nenhum pássaro cinza no livro. Esqueça isso, disse ele à irmã. Continue procurando, insistiu Aninha. João virou mais uma página e lá estava um pequeno passarinho cinza, uma colmeia de abelhas e um guerreiro alto com uma lança. Não acredito, exclamou João, e ele leu em voz alta. Esse pássaro é chamado de pássaro indicador. Ele é amigo e benfeitor do povo Maasai, uma tribo africana conhecida por suas ferozes habilidades guerreiras e por sua coragem. Ei, pássaro indicador, disse Aninha para o passarinho. Eu sabia que você era importante. João continuou lendo. O pássaro indicador leva um membro da tribo Maasai a uma colmeia. O pássaro espera que ele espante as colmeias e tire o mel. Então, o pássaro se farta comendo a cera de abelha. Que legal, disse João. Eles trabalham juntos, como as zebras, os gnus e as gazelas. É sim, concordou Aninha. E ele quer que nos ajudemos. Precisamos espantar as abelhas para que ele fique com a cera. Como vamos fazer isso? Perguntou João. Ele consultou o livro mais uma vez. O livro não explicava como fazer. Bem, a gente possa agitar essas folhas para espantá-las, disse Aninha. Ela apontou para uma planta verde, brilhante, que parecia leques gigantes. João colocou lixo na mochila. Ele e Aninha pegaram as plantas. Os dois as agitaram perto da árvore e as abelhas se dissiparam. E em seguida João pegou o galho da árvore e sacudiu. A colmeia caiu no chão e se abriu. Aninha se abaixou e enfiou o dedo no favo dourado. Que delícia! Disse ela a provar o mel. Experimente! João também enfiou o dedo dentro do favo. Ele lambeu o mel dourado. Aquele mel de abelhas era mais doce que já tinha experimentado em toda a sua vida. Agora o pássaro indicador pode ficar com a cera, disse Aninha.
Sim, mas é melhor ele se apressar, antes que as abelhas voltem, disse João. É estranho, comentou Aninha. O mel é uma coisa muito doce e muito boa, mas para chegar até ele, precisamos passar por um monte de abelhas perigosas. Poxa vida, sussurrou João. É isso! É isso o quê? Perguntou Aninha. Você repetiu o enigma de Morgana. Minha cor é a cor do ouro. Eu sou doce a mais não poder. Mas cuidado com o perigo que eu posso oferecer. Quem sou eu? Entendi, sussurrou Aninha. Mel de abelha. Mel de abelha, disse João, balançando a cabeça e sorrindo. É isso. Deciframos o enigma da Morgana. Vamos para casa. Ele se levantou para ir embora, mas levou um susto. Em meio às sombras estava um homem alto, com uma lança e uma espada pendurada no cinto. O rosto estava pintado com cores berrantes e brilhantes. João logo soube quem ele era. Um guerreiro Massai. Olá, disse Aninha baixinho. Capítulo 8. Uma delícia. O guerreiro olhou para João e Aninha. Estamos ajudando um dos seus pássaros indicadores, disse Aninha. O guerreiro permanecia imóvel, feito uma estátua. Nós não queríamos roubar nada, disse João. Na verdade, o mel é todo seu. Nós já comemos. Ainda sobrou um monte de mel, disse Aninha sorrindo. O guerreiro estreitou os olhos. Será que ele está com raiva? Perguntou-se João. Pedimos desculpa por termos invadido seu território, disse João. Nós viemos em paz. Na verdade, trouxemos presentes, acrescentou ele, entregando a mochila ao guerreiro. O guerreiro continuou imóvel. Isso aqui? Perguntou João, apresentando-lhe o livro. Nada. Fez João vasculhando o interior da mochila e tirou de dentro o pote de pasta de amendoim. Pasta de amendoim! Exclamou João. Ele pegou também o pão. Pão! Ei, que tal um pão com pasta de amendoim e mel? Uma delícia, disse Aninha, olhando para o guerreiro. O guerreiro ficou olhando para a comida. Nós vamos mostrar para você, disse João. Enquanto João desembrulhava o pão, as mãos dele tremiam. Aninha abriu o pote. Não temos nada para espalhar a pasta no pão, comentou ela. Espalhe com os dedos, disse João. Com licença, disse Aninha ao guerreiro. Preciso usar os dedos, mas eles estão bem limpos. Um elefante acabou de... Faça o que precisa fazer e pronto, Aninha. Tá bom, tá bom. Ela espalhou a pasta de amendoim numa fatia de pão. Ao mesmo tempo, João espalhava mel em outra fatia. João e Aninha juntaram as duas fatias. Tcharam! Disse Aninha, entregando o pão ao guerreiro. O guerreiro pegou o pão, mas não comeu. Apenas ficou olhando para ele. Vamos preparar sanduíches para nós também, disse João, para ele não precisar comer sozinho. Rapidamente, os dois prepararam mais 2 sanduíches. Veja, é assim, disse Aninha. Ela comeu o sanduíche. Que delícia! João mordeu o dele. Fez ele. Estava muito bom mesmo. Por fim, o guerreiro mordeu o pão e mastigou bem devagar. A gente chama isso de piquenique, disse Aninha. Eles comeram em silêncio. Quando terminaram, João tampou o pote da pasta de amendoim. Nada mal, hein? Disse ele. O guerreiro sorriu. Ele exibiu um sorriso amável e nobre. João e Aninha também sorriram para ele. Então, o guerreiro virou-se graciosamente e desapareceu por entre as árvores. Poxa vida, disse João.
parte dele desejava seguir o guerreiro silencioso pela floresta sombria. Está pronto? Aninha perguntou com voz suave. João concordou. Aninha começou a andar. Espere, pediu João. Ele guardou a pasta de amendoim e o pão. Nós vamos voltar para a casa da árvore, certo? Não vamos fazer nenhuma bobagem, do tipo resgatar nada e nem seguir passarinhos, certo? Essas coisas não são bobas, defendeu Aninha. Não se esqueça de que o passarinho nos deu a resposta do enigma. É, tem razão, concordou João. Ele olhou para o pequeno pássaro indicador. Estava no chão bicando os favos. Obrigado, João disse aos pássaros. Aproveite, disse Aninha. João pôs a mochila nas costas. Depois, os dois começaram a sair da mata. Quando passaram pela lagoa, viram que o elefante ainda estava esguichando água. Ele levantou a tromba, como se acenasse para eles. Até logo, gritou Aninha, respondendo ao aceno. Eles deram a volta na curva do rio e avançaram pela relva alta. Quando já se aproximavam da casa da árvore, viram os gnus ao longe. Eles ainda estavam atravessando o rio. Os irmãos viram uma família de zebras que pastavam juntas. Viram girafas solitárias, andando de árvore em árvore, comendo as folhas. E viram também um bando de leões dormindo à sombra de uma árvore, a mesma árvore onde estava a casa da árvore. Ops! Fez Aninha. O coração do João disparou. Bem, lá estão eles, disse João. Capítulo 9. Na ponta dos pés. João e Aninha se agacharam na relva alta. Havia um leão grande, 3 leoas e um bando de filhotes. Acho que eles estão dormindo, sussurrou Aninha. Sim, disse João, mas por quanto tempo? Ele tirou o livro da África da mochila e o abriu. Encontrou um desenho de leões dormindo sobre uma árvore. Então, leu em voz baixa. Depois de comer, os leões descansam durante algumas horas. Os outros... O que eles comem? Interrompeu Aninha. Não pergunte, disse João, e continuou a ler. Seus leões não estão caçando, os outros animais pastam perto deles. Se eles estão pastando, então não corremos riscos, disse Aninha, e ela começou a se levantar. Espere, disse João, puxando-a de volta. Não tão depressa. Ele olhou em volta. As palavras do livro pareciam verdadeiras. As zebras e as girafas não pareciam se preocupar com os leões. Elas podem estar seguras, mas não tenho tanta certeza com relação a nós, disse João. Precisamos de um plano. E se a gente esperar até eles irem embora? Perguntou Aninha. Isso pode levar horas, respondeu João. Além disso, a essa altura, eles já podem estar com fome novamente. Tem razão, concordou Aninha. Então, o plano é o seguinte. Vamos andando na ponta do pé, disse João. Na ponta dos pés? O que é que tem? O seu plano é só isso? Disse Aninha. Sim, andar na ponta dos pés até chegar à escada de cordas, disse João, sem fazer barulho. Belo plano, zombou Aninha. Vamos fazer isso e pronto, disse João. Ele se levantou devagar. Aninha o acompanhou. Os dois andaram na ponta dos pés, bem devagar, por entre a grama alta. O leão sacudiu a cauda. João e Aninha congelaram no lugar. Quando a cauda do leão se aquietou, eles recomeçaram a andar. De repente, um riso alto rompeu o ar. João e Aninha pararam. As hienas tinham voltado e elas estavam paradas, um pouco afastadas na rota das crianças, olhando para João e Aninha. Em silêncio, João e Aninha fizeram terríveis caretas e sacudiram os punhos, mas as hienas apenas riram mais alto.
O grande leão se mexeu perigosamente e abriu os olhos dourados. João sentiu os pelos arrepiando-se, mas não se moveu nem um centímetro. O leão levantou a cabeça e bocejou. Os dentes enormes brilhavam à luz do sol. O leão virou a cabeça e, ainda sonolento, voltou, olhou em volta. João prendeu a respiração quando o olhar do leão pousou-se sobre ele. O leão se sentou. Os olhos amarelos penetrantes cruzaram os de João. O coração de João disparou. Sua mente ficou a mil e se lembrou de uma coisa que tinha lido. Leões evitam girafas. João olhou em volta e viu uma girafa andando em direção à casa da árvore mágica. De repente bolou um plano. Vamos ficar embaixo da girafa, sussurrou ele. Agora quem está louco é você, respondeu Aninha. Não, mas agarrou a mão dela, ele puxou para onde estava a girafa e depois para baixo dela. As pernas da girafa eram tão compridas que João e Aninha podiam ficar em pé embaixo dela. A cabeça de João mal roçava a barriga dourada da girafa. Por alguns segundos, a criatura alta ficou imóvel. Depois, seguiu em direção à árvore. João e Aninha andavam no mesmo ritmo da girafa. Eles se aproximavam cada vez mais da casa da árvore e cada vez mais também o bando de leões. O grande leão ficou em pé e observou os dois andando sob a girafa. Quando a escada de cordas estava apenas a alguns metros, João e Aninha dispararam a correr em direção a ela. Aninha subiu primeiro, João foi logo atrás. Quando estavam subindo, o leão rugiu e pulou em direção à escada. As hienas riram. João subiu mais depressa do que nunca. Ele pulou para dentro da casa da árvore, depois de Aninha. Aninha já abrira o rolo de papel. O enigma tinha desaparecido. No lugar dele havia uma palavra cintilante: mel de abelha. João pegou o livro sobre a Pensilvânia. Ele o abriu e localizou o desenho da mata do riacho do sapo. Eu gostaria que fôssemos para esse lugar, disse ele rapidamente. No mesmo instante, a girafa enfiou a cabeça pela janela. Até logo, docinho de mel, disse Aninha e beijou o focinho da girafa. O vento começou a soprar. A casa da árvore começou a girar e girava cada vez mais rápido. Então, tudo ficou quieto, absolutamente quieto. Capítulo 10. Depois do almoço. João abriu os olhos. O coração dele ainda estava aos saltos. O riso da hiena ainda ressoava em seus ouvidos. Conseguimos, disse Aninha. Sim, concordou João, mas foi por pouco. João levou mais um tempo para se acalmar. Então, tirou da mochila o livro sobre a África e o colocou com os outros livros. Aninha pôs o rolo de papel perto dos demais. A girafa era o verdadeiro mel dessa viagem, doce e dourada, cercada de perigos. Sim, disse João, e agora só falta decifrar mais um enigma. É mesmo, disse Aninha. Está pronto? Estou. Ela começou a descer a escada. João a seguiu. Quando chegaram ao chão, andaram pela mata iluminada pelo céu. Está na hora do almoço, disse João. O piquenique me deixou satisfeita, disse Aninha. Vamos dizer que comemos sanduíches quando voltávamos da mercearia, propôs João. E a mamãe perguntar por quê? Perguntou Aninha. A gente diz que fez um piquenique com o guerreiro Maasai na África, respondeu João. Aninha riu. Isso, concordou ela, porque não queríamos que ele ficasse furioso conosco por termos pegado o mel dele. Isso, disse João, o mel de uma colmeia que foi mostrada para nós por um pássaro indicador. Combinado, disse Aninha. E isso aconteceu depois que o elefante
me dê um banho de chuveiro e depois espantamos 2 hienas. Combinado, concordou João. E depois que você caiu na areia movediça, porque estava ajudando 1 milhão de gnus a atravessar um rio para migrar. É, disse Aninha. E tudo isso foi antes de uma girafa nos salvar de um leão. É, concordou João. João e Aninha saíram da mata do riacho do sapo e entraram na sua rua ensolarada. Eles ficaram em silêncio por um instante. Então, João ajeitou os óculos. É melhor dizer que comemos os sanduíches quando estávamos voltando da mercearia, disse ele. Tá, disse Aninha. E se a mamãe perguntar por quê, começou João. A gente só diz que é uma longa história, comentou Aninha. Certo, disse João, com tipo 10 capítulos? Aninha riu. É um bom plano, comentou ela. Muito bom, disse João. Eles atravessaram o jardim, subiram os degraus da varanda e entraram na casa. Estamos de volta, gritou Aninha. Ótimo, respondeu a mamãe. Prontos para o almoço? Olá, olá, amigos ouvintes. Você acabou de ouvir o livro 11, Uma Manhã na África, da coleção A Casa da Árvore Mágica, do autor Mary Poppy Osborne. Agradeço por estar comigo nessa aventura. A audiobook, Além da Imaginação, de Ada Macedo, agradece sua companhia. E até a próxima aventura literária.